transmissão paralela e transmissão serial. Então, quando nós temos um sistema, um circuito, né, esse circuito ele vai ser feito com um conjunto de componentes, né, os subcircuitos, e esses subcircuitos, esses componentes precisam comunicar, eles precisam trafegar a informação entre eles. E aí existe basicamente duas formas de fazer isso em um sistema digital. A primeira forma é a forma paralela e a segunda é a forma serial. Então a ideia é que a gente possa compreender um pouquinho como é que funcionam essas duas formas. Então temos aí um exemplo de transmissão serial. Temos o computador e o modem, né? O modem é um componente que a gente usa para poder fazer a interface do computador com uma linha telefônica. Então, no caso, a transmissão é serial, significa que cada bit vai ser transmitido uma única vez, né? Um atrás do outro, né? Vou transmitir um bit atrás do outro e eu vou ter apenas uma linha de transmissão. Qual é a vantagem da comunicação serial? Tá? Então, a comunicação serial ela funciona principalmente para longas distâncias, porque aí você não vai conseguir, por exemplo, é mais fácil você transmitir um único cabo, né, um cabo físico, que você ter vários, né, cabos paralelos para poder enviar, mas ela tem esse problema de ser um bit após o outro, então normalmente ela é um pouco mais lenta. Ela é um pouco diferente da transmissão paralela. Aí tem um exemplo aí, o computador comunicando com a impressora, eu tenho que transmitir 8 bits, eu vou transmitir os 8 bits simultaneamente, tá? Só que para fazer isso me demanda 8 linhas de transmissão. Então na transmissão paralela, embora ela seja mais veloz, eu tenho esse inconveniente de ter que ter muitas vias, muitas linhas de comunicação conectando os dois componentes que eu quero, né, fazer aí a transmissão de dados. E aí eu tenho um exemplo, tá? Eu tenho aí um diagrama de tempo, né, que tem um clock, tem aí um sinal A, que tem alguns bits a serem transmitidos, e aí ele fala o seguinte, ó: determine o tempo total de transmissão serial de 8 bits, contidos na forma de onda acima, e indique a sequência de bits. O bit mais à esquerda é transferido primeiro. Então o primeiro bit é o bit mais à esquerda, que foi transferido primeiro, tá? Que é esse aqui, né? E aí ele diz que o clock é de 100 kHz. Depois ele pergunta qual seria o tempo de transmissão se fosse no modo paralelo. Então como é que a gente resolve isso aí? Vou colocar isso aqui no caderno para a gente poder ver. Então basicamente o que acontece? Eu estou transmitindo 8 bits numa frequência de 100 kHz. Então minha frequência aqui, meu F, é 100 kHz. E eu vou transmitir, né, 8 bits. Se eu tenho uma frequência, eu consigo encontrar o período, porque o período é basicamente o inverso da frequência. Então vai ser 1 sobre 100 kg. Lembrando que esse quilo aqui, né, esse prefixo de unidade, ele equivale a 10 ao cubo. Então 100 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que ter 10 elevado à quinta. Isso aqui é a mesma coisa de ser 1 microsegundo. Eu vou mostrar como fica 1 microsegundo. Eu vou multiplicar por 10 microsegundos. Eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, então vai ficar 10 vezes 10 à sexta, tá? E a gente sabe que o 10 à sexta, né, é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 6 segundos, que esse 10 a menos 6, né, a gente pode colocar como micro. Então fica 10 microsegundos. Se eu tenho que transmitir 8 bits, né, o meu tempo total vai ser o quê? Vai ser o meu número de bits vezes o período. Então vai ser 8 vezes 10 microsegundos, que vai ser 80 microsegundos. Isso no modo serial, tá? Trabalhando no modo serial. Isso aqui funciona no modo serial, que eu vou transmitir um bit após o outro. Se eu for utilizar o modo paralelo, escrever aqui paralelo, aí eu não vou mais precisar transmitir um bit após o outro. Eu vou transmitir todos os bits em única só vez. Como o meu clock aí é de 100 kHz, significa que meu tempo de transmissão é 10 microsegundos. Então eu vou transmitir os 8 bits em 10 microsegundos, ou seja, 8 vezes mais rápido do que o modo serial, tá? Embora o modo paralelo aparente ser melhor, vão existir casos que é melhor você fazer a transmissão serial por causa da distância, né? Você vai ter que
fazer vários cabos, né, vários fios de várias linhas de comunicação e transmissão entre os dois componentes. E se você pensar em relação à placa de circuito impresso, quando você tem um barramento paralelo, você tem que ter espaço para poder fazer essas vias, né, na placa de circuito impresso. Então, assim, a transmissão paralela, embora seja mais rápida, ela demanda mais espaço para poder ser realizada, né, você poder implementar. Então, às vezes, a gente usa a transmissão serial, às vezes, em alguns casos, transmissão paralela. Então, um exemplo de caso que você usa a transmissão paralela é a comunicação entre o processador e a memória principal, né? Normalmente são barramentos paralelos porque você tem que ter uma taxa de transmissão muito alta e aí você precisa da transmissão paralela e os dois componentes estão muito próximos